E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Física Viral. Eu sou o professor Marcos e nessa videoaula eu vou estar resolvendo para vocês o PET volume 2, da semana 1 à semana 3, do segundo ano do ensino médio. Então, bora para nossa videoaula. Primeiro exercício diz assim: em uma obra, um trabalhador golpeia uma lata de metal usando o martelo para esvaziá-la. Após o movimento, observa-se que a temperatura da lata se eleva bastante. Com suas palavras, justifique o aumento de temperatura da lata devido ao movimento das partículas com o martelo. Lembre-se do conceito de temperatura e calor. Nesse caso, pessoal, o que acontece é uma transferência de energia mecânica no sistema martelo para lata. Nessa transferência de energia, a energia mecânica ela se transforma em calor. Dessa forma, aumentando a temperatura da nossa lata de alumínio. Exercício 2. O calor é definido como a energia térmica que flui de um corpo para outro. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a... Pessoal, o calor ele é gerado devido a uma diferença de temperatura entre os corpos. Dessa forma, a alternativa correta é a letra B. Exercício 3 diz assim pra gente: transformando a temperatura de 25 graus Celsius na escala Fahrenheit e em seguida convertendo para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Pessoal, aqui a gente vai fazer a transformação da escala Celsius na escala Fahrenheit e depois na escala Kelvin. Então vamos lá. Para a gente fazer a transformação dos 25 graus Celsius, eu vou utilizar a relação de conversão. ΔC, que é a temperatura em Celsius sobre 5, é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. ΔC, no caso, é 25, então vai ficar 25 dividido por 5 é igual a ΔF menos 32 sobre 9. 25 por 5 dá 5. É igual a ΔF, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Vou fazer a multiplicação cruzada. Vai ficar menos ΔF ΔF menos 32 é igual a 45. Menos 32 passa para o outro lado somando e eu encontro que a temperatura na escala Fahrenheit, que corresponde a 25 graus Celsius, equivale a 77 graus Fahrenheit. Para a gente transformar agora a temperatura de Celsius para Kelvin é bem simples, basta eu somar 273 através da relação temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. 25 mais 273, eu encontro que a temperatura equivalente de 25 graus Celsius em Kelvin vale 298 Kelvin. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C. Exercício 4. Quando uma enfermeira coloca o termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ele sempre aguarda algum tempo antes de fazer a leitura. Esse intervalo de tempo necessário é... Pessoal, olha só. No caso, o que acontece aqui é que o termômetro ele é utilizado para averiguar a temperatura do paciente. Ele faz a averiguação entrando em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Dessa forma, eu consigo verificar a temperatura dele. Dessa forma, a alternativa A é a alternativa correta. Exercício 5. Julgue verdadeiro ou falso. A energia interna do corpo pode aumentar sem que o corpo receba calor? No caso, pessoal, como a gente está falando na termofísica, não. Nesse caso, a alternativa é falsa. Esfregando as duas mãos uma contra a outra, a temperatura das mãos aumenta devido ao atrito entre a superfície. Isso é verdadeiro, porque é uma transformação no caso da energia mecânica em energia térmica.
Podemos confiar somente no tato para medir a temperatura? Olha, pessoal, não sei vocês, mas eu não tenho um termômetro instalado nas minhas mãos. Então, essa alternativa, ela é falsa. Muitas vezes, essa sensação térmica, ela é bem diferente do que nós chamamos do que é a temperatura. A temperatura do corpo é a quantidade de calor que ele possui? Não, a temperatura do corpo ela mede o grau de agitação molecular, no caso do corpo. Então, falso. Agora a gente vai para o exercício 6. Escolha a opção que completa corretamente as lacunas do texto. Por muito tempo na história da física, considerou-se que o calor era uma propriedade dos corpos que possuíam em uma quantidade infinita. Este conceito errôneo desapareceu no final do século XVIII e hoje sabe-se que o calor é a forma de energia em trânsito e, portanto, não tem sentido falar em calor contido nos corpos. Resposta A. Agora a gente vai passar para a semana 2 do PET, onde a gente vai falar mais um pouquinho sobre calor. Aqui a gente vai falar mesmo é sobre dilatação na semana 2. Calor a gente vai voltar lá na semana 3. Uma bobina contendo 2.000 metros de fio de cobre teve seu comprimento medido num dia de temperatura que era 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo em um dia que a temperatura é de 10 graus Celsius, essa nova medida indicará. Pessoal, eu até tirei aqui, no caso, as alternativas, porque a gente não vai encontrar nenhum valor de alternativa, mas a gente vai fazer o cálculo certo. Aqui ele quer saber a variação linear do comprimento do fio, devido, no caso, a essa diminuição da temperatura. Consequentemente, o fio ele vai ter diminuído. Como que a gente vai determinar isso? Eu tenho os dados, eu tenho o comprimento inicial do fio, eu tenho o coeficiente de dilatação linear desse fio e eu tenho a temperatura inicial e a temperatura final. Para eu determinar a variação linear de comprimento do fio, vai ser ΔL, que é a variação de comprimento, é igual comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear vezes variação de temperatura, representado pelo Δθ. Então vai ficar ΔL é igual a 2 vezes 10 a terceira, os 2.000, no caso, metros de comprimento do fio, vezes 1,6 vezes 10 a menos 5, que multiplica a variação de temperatura, que vai de 35 a 10. Então, 10 menos 35. Aqui, como que eu vou resolver? Vou resolver o de fora primeiro. E o parente, né? Depois, ali. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1,6, vou conservar a base e vou somar o expoente. 2 vezes 1,6, 3,2, vezes 10, somando o expoente. 3 com menos 5 vai dar menos 2, vezes menos 25. Portanto, eu tenho uma variação de comprimento de 3,2 vezes 10 a menos 2 vezes menos 25, de menos, no caso até esqueci de colocar o menos aqui, me desculpem, 80 vezes 10 elevado a menos 2 metros. O próximo, em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento do lápis. Após medir o comprimento, coloque-se a régua metálica no congelador e a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nessa situação em relação ao medido anterior será de. Pessoal, é o seguinte, aqui a gente vai colocar a régua, que é o instrumento de medida, no congelador. Então a régua vai diminuir. Quando eu for medir o lápis novamente, vai aparecer o quê? Uma medida maior. Portanto, o lápis vai se apresentar maior porque a régua sofreu uma contração. Próximo exercício, uma placa retangular mede
10 centímetros por 20 centímetros a uma temperatura de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa vale 20 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Determine a área da placa 0 graus Celsius. Se trata de uma placa retangular. Para a gente determinar a área de um retângulo, eu vou multiplicar a base vezes a altura, ou seja, 10 vezes 20, que eu vou encontrar o valor de 200 centímetros quadrados. Agora, na letra B, para a gente determinar a variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50, ou seja, ela sai de 0 e vai para 50, o primeiro dado que eu devo avaliar aqui é a dilatação, ou melhor, o coeficiente de dilatação. Eu não tenho coeficiente de dilatação no caso superficial, eu tenho linear. Da teoria, eu sei que o coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é igual a 2 vezes 20 vezes 10 a menos 6, que vai dar 40 vezes 10 elevado a menos 6. Agora eu vou calcular o valor da variação diária. Variação diária é igual a área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. Delta A, que é a variação de superfície, é igual a 200, 2 vezes 10 a segunda, vezes 40 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura de 50 graus Celsius. Aqui como que eu faço? Eu multiplico os valores, 2 vezes 40 vezes 50, vai dar 2.000. Conservo a base, que é o 10, e eu somo o expoente. 2 com menos 6 vai dar menos 4. Portanto, a variação diária é de 2.000 vezes 10 elevado a menos 4. Fazendo a transformação desse valor para decimal, vai ficar de 0,2 centímetros quadrados. Letra C. A área que a chapa tenha uma temperatura de 50 graus Celsius. Pessoal, houve uma variação de área de 0,2. A área inicial é de 200. Portanto, a área final vai ser a soma da área inicial mais a variação de área. Vai ficar 200 mais 0,2, 200,2 centímetros quadrados. Próximo exercício, o exercício 4. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a variação volumétrica. É um exercício de aplicação de fórmula. De quanto é a variação de volume sofrida por uma esfera de um determinado material que teve sua temperatura aumentada a 70 graus Celsius, sabendo-se que, antes de ser aquecida, seu volume era de 125 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação volumétrico do corpo é de 60 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Pessoal, aqui ele quer saber a variação de volume. Então, variação de volume é igual ao volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrico vezes variação de temperatura. Pegando os valores aqui, variação de temperatura, eu tenho o volume inicial e o coeficiente de dilatação volumétrico. ΔV é igual a VO vezes gama vezes delta θ. Variação de volume é igual a 125 vezes 60 vezes 10 a menos 6 vezes 70. Vai dar, eu vou multiplicar aqui, 125 vezes 60 vezes 70 vai dar 525.000 vezes 10 elevado a menos 6 centímetros cúbicos. Exercício 5. 3 potes cerâmicos estão encaixados um dentro do outro, sendo eles A, B e C, conforme mostrado a imagem ao lado. Indique quais potes podem ser aquecidos e quais devem ser resfriados para separá-los utilizando o princípio de dilatação térmica, em que, ao se aquecer o material, suas dimensões aumentam e, ao resfriá-lo, suas dimensões diminuem. Pessoal, se a gente observar aqui, no caso, eu vou esquentar o pote C, né? E posso resfriar o pote A.
Dessa forma, eu consigo separar esses 3 potes. Agora, vamos falar na semana 3. Considerando o material apresentado e, se necessário, faça uma breve pesquisa. Descreva com suas palavras os conceitos de calor e temperatura e quais são as suas unidades de medida. Pessoal, nós vimos que o calor é a energia térmica em trânsito motivada por uma diferença de temperatura. A unidade no Sistema Internacional de Calor é o Joule. No entanto, nós utilizamos bastante a caloria. Temperatura é a medida do grau de agitação térmica e sua unidade é o Kelvin ou o grau Celsius, como a gente se utiliza um pouquinho mais nessa parte de quantidade de calor. Exercício 2. O calor específico de uma substância indica o valor de. Galera, vamos lembrar do calor específico mais importante que nós temos, que é o calor específico da água. 1 caloria por grau Celsius. O que indica isso? Indica que eu preciso de 1 caloria para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. A alternativa correta seria a letra C. Exercício 3. Assinale a alternativa que define a forma correta em que a temperatura. O que é temperatura? Como eu disse anteriormente, a temperatura ela mede o grau de agitação das partículas. Quanto mais agitadas estão as partículas, maior será a sua temperatura. Resposta E. Exercício 4. Assinale a alternativa que define corretamente o calor. Como nós definimos anteriormente, o calor é a energia térmica em trânsito, motivada por uma diferença de temperatura entre 2 corpos ou entre partes diferentes de um mesmo corpo. Resposta C. E exercício 5, exercício do Enem, o resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor? Pessoal, realmente o metal ele conduz melhor o calor. No entanto, se é um reservatório, a gente quer que a água permaneça quente. Então a gente deveria se utilizar de um isolante. Então o 1 está errado. A cobertura de vidro tem função de reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre numa estufa? Isso mesmo. 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência. Correto. No caso, uma camada escura vai fazer com que tenha uma capacidade maior de absorção da energia solar. Pessoal, então a gente fica por aqui. Muito obrigado e valeu. Se inscrevam no canal para quem não é inscrito ainda. Até mais.